Saudações de Hélio de Menezes Silva. Deus esteja lhe abençoando nesse estudo. Hoje vamos estudar provas dedutivas. Já vimos que para as ciências exatas nós temos basicamente duas grandes famílias de provas. As provas indutivas, que já vimos, e agora vamos ver as provas dedutivas. A dedução baseia-se em axiomas, premissas, hipóteses, fatos tomados como verdadeiros e teoremas já demonstrados. A seguir, usando lógica matemática, identidades algébricas, etc., e usando um são e completo sistema de regras de inferência da lógica, chegamos a conclusões. Então, o raciocínio dedutivo parte de axiomas e teoremas já demonstrados, usa lógica e regras de inferência e chega a conclusões. Nós veremos aqui rapidamente 8 sessões. A introdução, depois outra sessão mostrando que para começarmos as provas temos que entender bem, temos que desemaranhar as definições. Depois veremos que para provar ou desprovar afirmações universais do tipo se então, isso é, se uma condição P, então uma consequência Q, nós temos provas em direção à frente e provas indiretas. As provas em direção à frente são provas diretas, provas por divisão em casos, provas por exaustão, provas por generalização de um elemento específico, mas escolhido arbitrariamente. E as provas indiretas são provas por contra-exemplo, provas por contradição e redução absurdo e provas pelo contrapositivo. Depois veremos provas bidirecionais, que são provas se e somente se. Veremos provas de existência de certos objetos matemáticos. Essas provas podem ser achando-se um exemplo, pode ser uma prova construtiva da existência, ou pode ser uma prova não construtiva da existência. Depois veremos o que significa dizer que uma expressão é bem definida, veremos o princípio das casas de pombos e veremos os erros mais comuns das falsas provas. Então, comecemos aqui com a introdução. A estrutura básica de uma prova é uma sequência de declarações. Cada prova é uma sequência de declarações. Algumas sendo verdades axiomáticas ou verdades já provadas ou algo assumido como hipótese, e outras sendo consequências claras e precisamente justificadas de declarações já estabelecidas como verdade. Em outras palavras, uma prova é uma sucessão de linhas. Cada linha ou é uma verdade tomada como axioma, isso é, aquilo que é aceito como verdade sem prova, ou então é um teorema, é uma verdade já estabelecida. Ou então é uma consequência de uma linha anterior ou de uma combinação de 2 linhas ou 3 linhas. Uma consequência bem explicada, precisamente justificada pela lógica e matemática. Exemplo de uma prova muito simples, veja que é uma sequência de 3 declarações. Todos os homens têm um peso não negativo. Juca é um homem, logo Juca tem peso não negativo. Então, essa é uma prova. Veja você, tem uma sequência de afirmações, 2 são tomadas como fatos e a terceira é uma consequência lógica, uma implicação, uma consequência indispensável da verdade das outras 2 primeiras. Se todos os homens têm peso, se Juca é um homem, Juca tem peso. Vejamos agora
quais são as dicas para se escrever uma prova. Primeiro, escreva a palavra teorema, seguida do enunciado bem preciso do que você quer provar. Depois, na outra linha, escreva a palavra prova, e a seguir você escreve o conteúdo, o miolo da prova, como uma sequência de declarações, cada uma decorrente de uma anterior. Na prova você deve identificar cada variável que você vai usar. Você deve dizer o tipo e o que ela representa. Por exemplo, quando você está fazendo uma prova, você pode dizer: seja x um número real maior que 2, ou suponha que m e n são inteiros, e assim por diante. A propósito, isso é exatamente similar ao que você faz quando você está programando em qualquer linguagem de programação. Você, antes de usar as variáveis, você declara o nome e o tipo das variáveis. Quando você estiver escrevendo o corpo ou o miolo da prova, você pode usar uma linguagem natural como português, mas deve usar de uma forma muito precisa, sem ambiguidade, sem nada obscuro, tudo sendo claro, preciso e exato o mais possível. Use sentenças completas e anote ao lado uma justificativa ou explicação bem clara quando aquele passo não for muito trivial. Vamos, para terminar essa noção, aqui nós estamos na introdução, uma noção geral do que é uma prova, vamos analisar um exemplo. O exemplo que vamos analisar agora é provar que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então nós vamos provar que quando se extrai a raiz quadrada de 2, não dá uma fração onde o numerador é inteiro e o denominador é inteiro. Vou fazer aqui um rascunho, rabiscando, e depois vou descobrir e você vê uma explicação melhor já escrita. Então, como você vai falar da raiz de 2, você dá nome às coisas. Você vai dizer, seja S igual a raiz de 2. Vou numerar as linhas para simplicidade. Na prática, não é elegante você numerar todas as linhas, mas agora vamos numerar por simplicidade. Como S igual a raiz de 2, você pode concluir que S ao quadrado é raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Essa é a linha 2. Na linha 3, nós vamos fazer essa prova por contradição, por redução ao absurdo. Nós vamos supor o oposto do que nós queremos provar, vamos chegar a uma contradição ou absurdo, e então, se a suposição de não P implica uma contradição, é porque o que é verdade é a proposição P. Então, vou supor o contrário. Suponhamos que S é racional. Isso é o contrário do que você quer provar. Isto é, S igual a P sobre Q, onde P e Q pertencem aos inteiros.
Então, você supôs que S é um número racional. Isso é um número que pode ser expresso como uma fração ordinária, com o numerador P, que é um inteiro, e denominador Q, que é um inteiro. Além disso, se esse numerador e denominador tiverem fatores em comuns, você pode ir simplificando. Por exemplo, se P for 8 e Q for 6, você divide em cima por 2 e embaixo por 2. Então 8 dividido por 2 dá 4, 6 dividido por 2 dá 3. Então você reduz 8 sobre 6, você reduz a 4 sobre 3. Então, fazendo isso, você pode supor que chega a um ponto onde P e Q são primos entre si. Primos entre si significa que não tem nenhum fator em comum. Bem, dessa equação daqui, você elevando ao quadrado ambos os membros, você vai obter que P ao quadrado igual a S ao quadrado, Q ao quadrado, isso é, P ao quadrado, botou o Q do lado esquerdo era denominador, para o lado direito. Do lado direito era denominador, se passar para o lado esquerdo vira numerador. Então fica P ao quadrado igual a S ao quadrado vezes Q ao quadrado. E você aqui explica que deduziu isso a partir de 3, dessa suposição aqui você deduziu isso. Disso aqui, você também pode dizer que é 2 vezes Q ao quadrado. Por quê? S ao quadrado é 2. Então você substituindo aqui, fica P ao quadrado igual a 2 vezes Q ao quadrado. Ora, se P ao quadrado é igual a 2 vezes Q ao quadrado, então você pode dizer aqui que 2 divide P ao quadrado. Porque P ao quadrado é 2 vezes outro inteiro. Então 2 divide P ao quadrado. Portanto, 2, como 2 é um primo, 2 divide P ao quadrado. Então 2 também divide P. Eu vou dar um exemplo. 2 divide 16. 16 é 4 ao quadrado. Então 2 também tem que dividir 4. Entendeu? Vou explicar aqui. Porque 2 é primo. Se divide P2, aliás, P ao quadrado, também divide P. Está aqui a explicação. Então, vou colocar isso aqui dentro de um círculo, porque vai ser um resultado importante. E agora vou analisar. Eu tratei agora, analisei P, agora vou começar a analisar Q. Então, eu vou chegar à conclusão que 2 ao quadrado, 2 ao quadrado divide, vamos ver aqui, 2 ao quadrado divide P ao quadrado, aliás, se 2 divide P, 2 ao quadrado divide P ao quadrado.
Mas se 2 ao quadrado divide P ao quadrado, olha, P ao quadrado aqui em 4 é igual a 2Q2. E aqui eu tenho 2 ao quadrado. Então, 2 divide Q ao quadrado. Deixa eu explicar. Não preciso explicar, é assim. Vou chamar aqui a letra 8. A linha 9, se 2 divide Q ao quadrado, pelos mesmos motivos que eu vi aqui, ele vai dividir Q. Se ele divide Q ao quadrado, quando eu tirar a raiz de Q ao quadrado, fica Q, vai ter que ter um 2 aqui também. Isso é, na formação de Q ao quadrado, tem que ter pelo menos um 2 multiplicado por outro 2. Então, quando eu acho a raiz quadrada de Q, aqui vai sobrar um 2 que divide Q. Então, aqui, explicação é semelhantemente a 6. Muito semelhante. Daí, você tem duas coisas. 2 divide P e 2 divide Q. Então, você pode deduzir que P e Q não são primos. Estava falando e não está aparecendo aqui, desculpe. Não são primos entre si. Não são primos entre si. Por favor, volta um pouco o filme, que essa é a primeira aula que eu dou usando o vídeo e não vi que não estava aparecendo. Então, dê um pause e reanalise tudo isso que eu escrevi até o 10. Bom, o que é que eu disse aqui? Que 2 divide P e 2 divide Q. Então, P e Q não são primos entre si, porque eles têm um mesmo fator comum, que é 2. Portanto, a hipótese 3, vou baixar um pouco aqui, a hipótese 3 é falsa. Tá, aqui, a hipótese 3 é falsa. 12, portanto, o teorema está demonstrado. Vamos ver aqui em papel que está melhor dito, porque eu estive falando aqui de improviso, mas o que está dito aqui é basicamente o que nós falamos, né? Vamos seguir aqui. Para provar que a raiz quadrada de 2 é um número irracional, vamos representar a raiz quadrada de 2 por S. Então, por definição de raiz quadrada, S satisfaz a equação S ao quadrado igual a 2. Se S é a raiz quadrada, S ao quadrado é 2. Suponhamos que é um número racional. Então, podemos escrever S igual a P sobre Q, onde P e Q são um par de números inteiros. Além disso, na verdade, dividindo-se pelo maior múltiplo comum, se for necessário, podemos até mesmo assumir que P e Q são primos entre si. Se agora substituirmos isso, quer dizer, S igual a P sobre Q, na primeira equação, que é S ao quadrado igual a 2,
Após usar um pouco de algebrismo, obtemos a equação p² igual a 2q. Ora, um teorema fundamental da aritmética diz que todo número composto, que não é primo, ele só pode ser decomposto num produto de números primos de uma só maneira. Então, por esse teorema fundamental, 2 tem que aparecer na fatoração em primos do número p², uma vez que aparece no mesmo número igual, que é 2q². Desde que 2 é um número primo, também tem que aparecer na fatoração em primos do número p. Entendeu? Por exemplo, o inteiro 36 igual a 2 vezes 18. E raiz de 36, que é 6, é 2 vezes 3. Então, se o 2 aparece na fatoração de 36, também aparece na fatoração de raiz quadrada de 36, que é 6. Pense bem sobre esse ponto, que esse ponto é um ponto importante nessa prova. Continuando, então, nós já vimos que 2 é um dos fatores de P. Agora vamos começar a analisar Q. Então, 2² apareceria na fatoração em primos de p². Claro, se 2 aparece na fatoração de p, 2² aparece na fatoração de p². E se 2² aparece na fatoração de p², então aparece na fatoração de 2 vezes q², que nós vimos na outra página, que é a mesma coisa de p². Ao dividir tudo por 2, eu corto esse 2 aqui de 2q², corto 2 de 2², resulta que 2 está na fatoração em primos de p de q². Da mesma maneira que fizemos antes, no mesmo raciocínio, podemos concluir que 2 é um fator primo de q. Com esses dois fatos, 2 é um fator primo de q. E, deixa-me ver o outro. 2 tem que aparecer na fatoração em primos do número p. Com esses dois fatos, nós temos que 2 é um fator de p e 2 é um fator de q. Isso é, p e q compartilham de um mesmo fator primo, que é 2. E isso viola o pressuposto acima. Na hipótese que foi feita, era que p e q eram primos entre si. Portanto, a hipótese inicial é falsa. Tem uma contradição. Levou a uma contradição. Portanto, o teorema está provado. Então, essa foi a introdução. Demos uma noção do que é uma prova direta. Que Deus esteja lhe abençoando, você esteja aprendendo, estudando bem essa disciplina.